E aí pessoal, tudo bom? Vamos trabalhar? Primeira aula, arquivo 1. Vamos falar um pouquinho sobre conceitos, alguns fundamentos aí do Excel, a questão até de referência, linha, coluna. Vamos falar um pouquinho sobre operações diretas, né? E logo após esse primeiro momento começar já a trabalhar com algumas funções, né? Soma, média, máximo, mínimo. Acho que vai ser bacana para vocês, vocês vão gostar. Vamos lá. Primeira aula, fundamentos, gente, olha só. O Excel ele é todo baseado no que nós chamamos de matriz cartesiana. Lembra lá da quinta série, a tia Wanda ensinava pra gente que a matriz cartesiana ela era formada por um eixo X e um eixo Y. Lembra disso? Eu sei que você amava esse negócio, né? Mas é muito tranquilo. Aqui no Excel é assim, ó, o eixo X ele é responsável, não, ele é representado pela linha, tá? Também conhecido como os números, ó, se você observar os números aqui do lado. E o eixo Y, ele é simplesmente a coluna, ou seja, o eixo vertical. Por padrão, o eixo Y, ele é apresentado com letras, tá, gente? Por que eu estou falando por padrão? Porque existe uma configuração específica, nem faz parte do nosso escopo aqui, mas existe uma configuração que permite alterar isso. E aqui, ao invés da letra da coluna, seria apresentado o número. Mas não se preocupa não, o padrãozão é isso mesmo, tá? O número representa a linha, eixo X, e a coluna é apresentada por letras, eixo Y, tá bom? Então, linha, coluna. Se você observar bem, o ponto de encontro de uma linha com uma coluna nós chamamos de célula. Todo o trabalho do Excel ele é basicamente feito nas células, ok? A célula ela tem uma referência, né? Tem gente que fala que é um endereço, que é um nome, tá tudo certo, não tá errado não. Mas é bom a gente começar a se habituar a chamar de referência, tá bom? Então nesse caso, essa célula selecionada ela é a referência E4. Por quê? Porque ela está na coluna E, na linha 4. Então, o ponto de encontro desta coluna com esta linha é 4. Se você observar bem, você vai perceber que a coluna em que a seleção foi feita fica destacada, tá vendo que o E fica mais expressivo, da mesma forma que o 4 aqui também fica em destaque. Você pode se perguntar, caramba, Slade, eu vou ter que toda hora ficar olhando linha, coluna para saber em que referência, em que célula eu estou? Na verdade, não, gente, não é obrigatório não. Até porque, se você observar bem aqui no canto esquerdo, ó, tá vendo que está aqui a E4? Essa caixa de nome aqui, ela se encarrega de mostrar em que referência você está, em que local você está, tá bom? Então não precisa se preocupar não, ó. Não preciso ficar olhando linha, coluna, nada disso. Só olha aqui, ó, L5, K15, A1. Então, o grande trabalho é simplesmente clicar mesmo na célula e entender essa relação de linha e coluna. Tá bom? Não tem muito mistério, não. Entendido isso, nós precisamos aprender a selecionar. No Excel, assim como todo o pacote Office, né, e a grande maioria dos programas comerciais aí, antes de fazer qualquer coisa, primeiro eu preciso selecionar. Neste caso aqui, ó, se eu quiser realizar alguma coisa na célula D2, eu preciso primeiro clicar nela, tá bom? O Excel ele permite que eu selecione uma célula isolada, como eu fiz agora. Ele permite que eu selecione um intervalo, ó, um intervalo utilizando células dentro de uma mesma coluna, o intervalo utilizando células em uma mesma linha ou um bloco, tá bom? Nesse caso aqui, gente, eu estou selecionando com o mouse, que é o mais comum, mas eu também posso clicar em uma célula, selecionar o Shift do meu teclado e com as setinhas de direção eu posso ir caminhando para o lado, para baixo, e dessa forma eu também consigo uma seleção em bloco, tá? Existe uma outra forma de seleção que ela é bem interessante, que é a seleção não sequencial. Se você observar bem, ó, com o mouse ou com o Shift, a seleção é sequencial. Agora, olha que interessante, se eu clicar com o mouse e ao invés do Shift, agora eu vou segurar o botão Ctrl. Isso vai permitir, ó, que eu selecione várias células, porém não de forma sequencial. Então, nesse momento, se eu quiser, eu consigo aplicar algum recurso do Excel e esse recurso
vai ser aplicado para todas essas células selecionadas. Bem bacana, né? Daqui a pouco vou dar um exemplo de uso desse recurso de selecionar não sequencial. Bom, então nós já aprendemos a relação de coluna, a relação de linha, o ponto de encontro, né, entre esses dois itens, e para colocar informação dentro de uma célula. Gente, muito simples, tá? Você pode simplesmente digitar. Olha só, vou digitar aqui meu nome. Slade Wilson, básico assim. Vou clicar fora e o texto está digitado. Percebam, é muito comum você de repente precisar redigitar alguma coisa ou complementar o conteúdo de uma célula. Nesse caso, eu tenho algumas formas interessantes de fazer isso. Por exemplo, eu posso simplesmente clicar na célula e digitar de novo, não é? Então, gente, não é assim, porque se eu digitar alguma coisa, eu corro o risco de apagar o que já estava nessa célula. Se eu digitar outra coisa, olha só, eu perdi o texto original. Então, isso nem sempre é exatamente o que eu quero fazer. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou apertar o Ctrl Z, simplesmente para desfazer minha alteração, tá? E eu quero mostrar para vocês que para editar o texto que eu tenho aqui dentro, eu tenho basicamente três formas primárias, tá? A primeira delas é dar dois cliques. Olha só, dois cliques. E desse modo eu posso posicionar o cursor em qualquer lugar do meu texto, qualquer parte do texto que está na célula, e aí sim eu posso continuar a digitação. Percebe? Essa é uma forma. Se eu não quiser utilizar essa forma, olha só o que eu posso fazer. Eu posso apertar, clicou a célula selecionada, eu posso apertar o botãozinho F2. O botão F2, ele posiciona o cursor no final do texto dentro dessa célula e aí sim eu posso continuar. Percebe? Botãozinho F2. E a terceira forma, que também é muito simples, é utilizando este recurso aqui, gente. Essa é a barra de fórmula, tá? O Excel, sempre que você fizer uma fórmula ou colocar conteúdo em uma célula, o conteúdo ou a fórmula vai aparecer nessa barra. E eu posso também diretamente nesta barra editar o texto ou complementar o mesmo, tá? Fica as três formas aí. Tenho certeza que em algum momento você vai se adaptar, né? Vai criar um modo de trabalho e vai optar por alguma delas. É claro, gente, fica livre. Você pode usar o modelo que você quiser. Em alguns momentos você vai dar dois cliques, em outros vai apertar o F2 ou utilizar a barra de fórmula. Não tem um modo melhor ou um modo pior, né? Vocês vão ver daqui a pouco que quando eu utilizo o botão F2, algumas funções, algumas formas de trabalho, elas ficam disponíveis. Então é natural, por exemplo, eu tenho o hábito de sempre apertar o F2 para editar, porque eu já estou acostumado a abrir as minhas formas e daqui a pouco vocês vão entender isso. Tudo bem? Colocar um texto na célula é uma tarefa realmente muito simples, tá? Não vai te dar trabalho não. É bem tranquilinho. Muita gente me pergunta como é que eu faço para excluir, né, fazer sumir a alteração. Não é Ctrl Z, tá? Se você observar bem, o Ctrl Z, ele desfaz alguma coisa que você fez, ó. Ctrl Z desfaz, ok? Agora imagine que a célula já tem um texto, ó, cliquei fora, e aqui eu vou digitar outra coisa. Existe um botãozinho no teu teclado aí, o ESC, né, o Escape, que se você clicar nele, o Excel aborta a operação atual. Perceba, não é um Ctrl Z. Ele simplesmente abandona a operação que está fazendo e volta a célula ao conteúdo original ou ao texto original. Então, olha só, se eu iniciar uma digitação, antes de concluir ela, se eu apertar o ESC, olha o que acontece, o Excel aborta aquela digitação e mantém o texto original da minha célula, tá bom? Na boa, isso também é muito útil. Imagina que você está fazendo uma fórmula e de repente percebe que digitou alguma coisa errada, você não precisa entrar em pânico, né? Como muita gente eu vejo fazendo, todo mundo dando Ctrl Z, isso não é necessário. Aperta o ESC e está tudo certo. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui, né? Uma coisa que a gente costuma utilizar muito nas planilhas é a formatação.
E nesse caso, a formatação é dar forma ao conteúdo, dar forma ao texto, né? Você pode até se perguntar, caramba, mas isso não é coisa do Word? É, gente, lá no Word ele é um editor de texto, ele é feito para deixar um documento bacana, mas no Excel também, né? A gente tem que conseguir formatar aqui a aparência da nossa planilha para poder apresentar ela para alguém. E não é diferente não, é bem tranquilo. Olha só, eu posso digitar o meu texto, ó, digitar aqui só Slade. E aqui, gente, lembra que eu falei que antes de aplicar qualquer recurso, eu primeiro preciso selecionar a célula? Então, olha só, eu vou clicar na minha célula Slade, e da mesma forma que a gente já está habituado lá nos nossos editores ou no pacote Office mesmo, olha só, eu posso aplicar um negrito ao meu texto, eu posso aplicar o itálico ao meu texto, eu posso aplicar um sublinhado ao meu texto, posso até mudar o tipo de letra, né, que nós chamamos de fonte, eu posso mudar a fonte do meu texto, tá? Tamanho e assim por diante. Aliás, percebam que aqui, ó, eu tenho um balde com uma tarjetinha amarela embaixo e um A com a tarjetinha vermelha. O que que isso significa, gente? O A, ele representa a edição da cor da letra, tá? A cor da fonte. Então, se eu clicar no A aqui, ó, percebam que o meu texto fica vermelho. E aqui vai uma dica. Toda vez que você vê um recurso do Excel ou de qualquer outro programa do pacote Office, você vai perceber que alguns deles tem uma setinha para baixo, tá vendo? Sempre que houver uma setinha para baixo, isso quer dizer que aqui, ó, existem outras opções. Nesse caso, outras opções de cores. Então, caso eu não queira o texto vermelho, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e selecionar uma cor que mais me agrade. Tá vendo? Bacana, né? E para que serve o balde, então? Se o A muda a cor da letra, o que será que faz o balde? Na verdade, gente, o balde ele é o que nós chamamos de cor de preenchimento. Na prática, é o fundo da célula. Se você clicar aqui no balde, ó, a célula fica amarela, tá bom? E segue o mesmo princípio. Tem setinha para baixo, então eu posso vir aqui e selecionar outra cor. Percebam que eu posso aplicar esse recurso em uma célula que não tem nada. Ó. Vou clicar aqui na célula I2 e vou aplicar lá um fundo amarelo e uma letra, deixa eu ver que combine com amarelo, sei lá, não sei se combina tanto, mas azul. Percebam, aconteceu alguma coisa com o texto? Não, né, gente? Por quê? Porque não tem texto. Então, quando eu digitar, aí eu vou verificar que o meu texto está da cor que eu defini, que nesse caso aqui é azul, tá bom? Outra forma bem interessante de editar as coisas é aplicar esse item aqui, ó, bordas. Gente, borda é bem bacana, sabe por quê? Porque com a borda você consegue basicamente delimitar a estrutura da tua planilha, ou pelo menos delimitar a área de atuação desse trabalho específico. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou selecionar um intervalo, vou clicar aqui nas bordas, na setinha para baixo, e entre os itens que eu tenho aqui, eu tenho um chamado todas as bordas, tá? Eu gosto de utilizar todas as bordas até para começar o meu trabalho, né? Para já saber aonde eu vou mexer. Então eu vou clicar aqui só para vocês darem uma olhada e olha só, o Excel delimitou o pedaço que eu selecionei. Percebam, eu posso trabalhar a partir desse modelo agora, né? Já é uma planilha. Muita gente pergunta se essa grade inicial aqui do Excel ela sai na impressão. Por padrão não, tá, gente? Eu até posso configurar para que ela saia, mas por padrão não sai não. Agora, a borda aplicada sai na impressão, tudo bem? Então tomem cuidado, né? Se o teu objetivo não é imprimir essa grade, essa borda, então veja direitinho onde você vai colocar ela, beleza? Outra coisa bacana que nós temos aqui é que justamente pelo Excel trabalhar com o conceito de célula, eu posso, em algum momento, aí dependendo da minha necessidade, rolar essa minha planilha para baixo. Percebam, olha só que bacana. Eu tenho um monte de linha para trabalhar, eu tenho um monte de coluna para trabalhar. Né? Muita gente pergunta quantas linhas tem, quantas colunas tem. É fácil, viu, gente? Ó, se você apertar o botãozinho Ctrl Home, né, a combinação Ctrl Home, o Excel vai te levar para essa primeira célula, ok? Agora olha o que acontece se eu apertar Ctrl setinha para baixo. O Ctrl setinha para baixo faz com que o Excel
posicione o cursor na última célula que ele achar preenchida, tá bom? No meu caso aqui não tem nada preenchido, então ele me posicionou na última célula, na primeira célula da última linha do Excel. Imagina, gente, você tem célula pra caramba, você tem muita linha para trabalhar. Já pensou fazer uma planilha com 1 milhão de linhas? Na boa, pede um aumento, tá? Se tiver que fazer isso. Mas vou retornar. Como é que retorna mesmo? Ctrl Home, né? Ó. Ctrl Home. Da mesma forma, eu posso apertar o Ctrl ou setinha para a direita. Isso vai me posicionar, lembram-se, na primeira coluna que ele achar preenchida. No meu caso, como não tem nenhuma, ele me colocou na última coluna da minha planilha. Ou seja, gente, tem muita coisa para trabalhar, dá para fazer uma planilha fantástica aqui. Não precisa se preocupar em acabar as células, não, porque não vai, tá bom? Vai demorar para acabar, pelo menos. E aproveitando esse recurso de rolagem, eu vou vir um pouquinho para o lado aqui, só para mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Eu vou digitar novamente Slade Wilson, tá bom? E aí eu pergunto, o Slade, a palavra, né, o nome Slade Wilson, ele está na coluna O ou na coluna P? Observem. Está na coluna O, né, gente? Mas, se você observar bem, a impressão que eu tenho é que parte do Wilson está na coluna P. Então, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Sendo bem objetivo, é assim, gente, o Excel, ele sempre prioriza exibir o conteúdo da célula, tá bom? Por isso que o Slade Wilson está inteiro. Ele consegue dar essa impressão de que ele está invadindo a coluna P simplesmente porque eu não tenho conteúdo. Se eu tivesse aqui um outro nome, Ana Maria da Silva, olha o que acontece. O Excel ia priorizar a célula, a coluna P, né? Dando a impressão agora de que o Wilson foi cortado, né? E se eu tivesse um outro nome aqui, José Martins, olha o que acontece, também cortou o nome. Isso não é necessariamente um problema, tá, gente? A única coisa que aconteceu aqui é que o texto ele é mais largo do que a largura padrão da coluna. Para resolver isso, eu tenho duas formas, tá? Uma forma simples e uma forma muito simples, né? Vou mostrar as duas para vocês. A forma simples é posicionar o meu cursor, o meu mouse, entre, no caso aqui do Slade Wilson, entre a coluna O e a coluna P. Então, se eu colocar o mouse bem aqui no meio, percebam que o cursor se transforma e ele fica apresentando uma setinha para cada lado. Isso quer dizer que eu consigo expandir horizontalmente essa coluna, a coluna O. Então, se eu clicar aqui neste momento e arrastar para a minha direita, olha o que acontece. A coluna é aumentada ou diminuída de acordo com o meu comando, de acordo com o meu movimento, tá? Essa é a forma simples, tá? A forma simples, ela é claro que ela depende da tua boa coordenação. E às vezes falta, eu sei, inclusive comigo. Então, existe um outro recurso que ele é muito útil, que é, ao invés de arrastar aqui entre o O e o P, é colocar o mouse entre as duas colunas e aqui simplesmente dar um duplo clique. Olha lá, clique duas vezes. 1, 2. Olha o que acontece, que bacana. Nesse caso, o Excel ele vai ajustar a largura da coluna ao conteúdo. É isso mesmo, gente, ao conteúdo. Então, se eu der dois cliques aqui, ó, ele vai ajustando ao conteúdo. Imagina que em uma coluna, imagina que eu só tivesse digitado aqui Ana, ao invés de Ana Maria. Se eu viesse aqui entre a coluninha P e a Q, se eu der dois cliques aqui, olha o que acontece. O Excel vai retrair a coluna P para ajustar ao conteúdo, né? Então, se você tiver um monte de coluna para ajustar, não precisa ficar clicando, arrastando, isso é trabalhoso. É mais fácil você dar dois cliques. E mesmo assim, se você tiver diversas colunas para ajustar, olha o que você pode fazer. Ó. Ao invés de ir uma por uma, que também seria trabalhoso, você pode selecionar todas as colunas para as quais você quer realizar o ajuste, o autoajuste, e dar dois cliques. Percebam, dessa forma, o Excel ajusta todas de uma vez só. Tem aluno que me pergunta assim, professor, e se eu quiser ajustar todas as colunas do Excel de uma vez? Todas, indistintamente. Então, gente, olha só. Aqui no Excel, se você observar, eu tenho a coluna A e a linha 1.
E aqui eu tenho um botãozinho que tem gente que nem sabe que é um botãozinho. Ó. Se eu clicar aqui, olha o que acontece. O Excel seleciona todas as colunas existentes, todas as linhas existentes. E se eu der 2 cliques em qualquer junção de coluna, o Excel vai fazer o favor de ajustar a largura de todas. Então, o teu trabalho vai ficar bem mais fácil agora, viu? Lembrando que esse conceito de expandir a coluna funciona para linha também, tá bom? Você também pode expandir a altura de uma linha ou retrair essa altura, ou até com os 2 cliques, né, se tiver o conteúdo, garantir que a altura da linha vai ser ajustada ao tamanho do conteúdo. Bem bacana, né, gente? Bem bacana. E falando em coisa bacana, olha que interessante. No Excel, eu posso trabalhar com exatamente o alinhamento do texto, onde eu quero que o texto apareça dentro da célula. Para isso, ó, eu vou selecionar algumas células e vou aplicar borda, só para ficar mais fácil de olhar, tá? Para você visualizar aí. Vou aumentar um pouco a altura. Opa, peguei a altura errada. Vou aumentar um pouco a altura dessas linhas, só para ficar fácil. E olha o que eu vou fazer. Vou escrever, não sei, a coisa mais bonita que eu consegui pensar aqui, ó. Slade, meu nome. Eu vou pegar meu nome. Vocês conhecem alguns atalhos do Windows? Olha o que eu vou fazer. Ctrl C e vou dar Ctrl V, tá? Ctrl C para colar, para copiar, perdão, e Ctrl V para colar. Terminei minha operação de colagem. Percebam o seguinte, tá vendo que existe uma animação aqui? Essa animação, ela me representa que essa célula foi copiada e este conteúdo está na memória do computador, tá? Está num espaço que a gente chama de área de transferência. É a memória, tá? Não se preocupa. Tem gente que pergunta, professor, como é que eu faço para desfazer isso? Então, existem algumas formas, mas a mais simples, a mais usual, lembra do ESC? Então, aperta o ESC, pronto. Acabou a animação, isso quer dizer que esse texto já não está mais lá disponível e a gente pode continuar trabalhando. Tudo bem? Bem tranquilo. Mas qual que é o meu objetivo aqui? Ó? Deixa eu aumentar também a largura da coluna. Ó. O meu objetivo é que você entenda que o conteúdo padrão da célula ele vem alinhado do lado esquerdo, olha, e na parte inferior, tá bom? Lado esquerdo, na parte inferior. E se eu quiser que esse texto ele fique ao meio, fique aqui centralizado? Olha, percebam que eu tenho aqui ó, os meus alinhamentos. O alinhamento vertical e o alinhamento horizontal. Então, o padrão é este, ó, ele é à esquerda, o texto é à esquerda. Se eu clicar nesse segundo botãozinho, centralizar, olha o que acontece com o meu texto. Ele vai para a parte central da célula, né? E se eu clicar na parte da direita? Olha para onde vai meu texto. Isso aqui, gente, corresponde ao alinhamento horizontal. Mas, além do horizontal, eu também consigo controlar o alinhamento vertical aqui dentro da minha célula. Ou seja, o padrão é o texto aqui na parte inferior. Mas, se eu quiser, eu posso colocar o texto alinhado no meio da célula, verticalmente falando, tá? Vou clicar. 2, 3 e cliquei. Olha o que acontece. O texto ficou no meio. Da mesma forma, eu posso colocar o texto lá em cima. E eu posso combinar, tá, gente? Eu posso colocar centralizado no meio, posso colocar na direita lá em cima, posso colocar à esquerda lá embaixo, que é o padrão. Então eu tenho bastante liberdade para trabalhar exatamente o local que eu quero. Eu posso colocar o texto aonde eu quiser, tá bom? Eu costumo dizer que se tiver para os mais artistas aí, eu também consigo colocar, aqui ó, deixa eu colocar o texto novamente, e a borda para ficar fácil de ver. Eu costumo dizer que existe aqui ó, as formas diferenciadas, as formas de mudar a orientação do texto. O que é essa orientação, gente? Olha só, eu posso colocar o texto com esses padrões aqui. Eu posso colocar ele inclinado, né, ó, no sentido anti-horário, na diagonal mesmo, né? Ó, vou clicar. Ó como fica o texto. Eu posso colocar ele para baixo, posso colocar ele na vertical. Nesse caso, ó, seria necessário aumentar um pouquinho a altura para que eu pudesse ver. Eu posso mexer com o texto, inclusive a orientação da escrita dele, eu também posso mexer.
transformando a apresentação da minha planilha em algo bem bacana, bem interessante, né? Tem gente, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu já vi gente perguntando coisas assim para mim. Alguém que por acaso viu o texto desse jeito, ó, deixa eu aplicar aqui e borda. E justamente viu o texto assim e não sabia exatamente o que tinha sido feito. Slade, Wilson e Slade. Olha que bacana. Eu já vi gente falando que viu isso em alguma planilha e que ficou maravilhado, né? Achando que era um efeito especial. Na verdade, pessoal, é só a orientação do texto. Ó. Olha o efeito que você vai ter. Espera, deixa eu pegar um pedacinho diferente, ó, só para ficar mais apresentável. Deixa eu vir aqui. Ó. Eu vou colocar código, nome e idade. Estou inventando, né? Vamos simular aqui um pequeno cadastro. Olha que interessante. Vou colocar as bordas e essas 3 células vão receber a inclinação aqui, a orientação diferenciada. Olha só. Quem vê pensa que é um negócio super fantástico, né? E é basicamente uma orientação. Se a gente usar os conceitos que nós já aprendemos, olha que interessante se eu colocar aqui um fundo preto e uma letra branca negrita. Olha que bacana. Na boa, sua planilha já está ficando mais interessante, né? Já está ficando com cara de planilha mesmo. Beleza, gente? Esses são alguns recursos de formatação. Tá? Existem outros que são extremamente importantes. Por exemplo, vamos supor que você esteja construindo uma planilha lá vou seguir essa mesma linha, tá? De código, nome e alguma outra informação. Código, nome e idade. E vamos supor que essa planilha ela faz referência aos meus alunos. Vocês, estou falando de vocês aqui, meus alunos. Ok? E eu quero digitar aqui em cima, alunos. Percebam, se eu pegar esse texto aqui, ele ficaria feio simplesmente esse título no cantinho esquerdo. O meu objetivo era centralizar esse texto. Então eu vou clicar nele e vou centralizar, certo? Então, mais ou menos certo, né? Porque nesse caso, eu vou centralizar o texto na coluna V. E o meu objetivo era colocar ele aqui no meio. É claro, gente, se eu tenho 3 coluninhas, eu até teria um efeito interessante, até poderia criar a ilusão de que eu consegui centralizar. Mas, na verdade, não foi bem isso que aconteceu, né? Imagina que o texto da minha planilha fosse meus alunos queridos. Já ficaria quebrado, ainda mais se eu tivesse algum conteúdo aqui, né? Ó, já não ia dar certo. Então, pensando nisso, existe um recurso no Excel que nós chamamos de mesclar e centralizar. O mesclar e centralizar ele permite que várias células sejam fundidas, né? Sejam mescladas mesmo, se tornando uma só, ou pelo menos representando uma só. Então, se eu selecionar essas 3 células, ó, 1, 2, 3, se eu selecionar as 3 células e clicar no mesclar e centralizar, cliquei. Olha o que acontece. Todas elas se tornam uma só. Deixa eu dar um exemplo aqui que vai ficar bem facinho de ver. Ó. Coloquei bordas, ok? Se eu selecionar essas primeiras linhas aqui, clicar no mesclar e centralizar, olha o que acontece. Ó, essas 5 células se tornaram uma só. Excelente para colocar um cabeçalho, para colocar um título, para colocar um assunto, tá? Então, fica uma dica interessante aqui, usar o recurso de mesclar e centralizar. E, caminhando na nossa sequência aqui de formatação, existe um outro recurso que é bem interessante. Olha só, eu vou selecionar algumas células, vou mesclar todas elas, tá? Para garantir que ela se torne uma célula só, tá bom? Observação, a célula mesclada, ela é representada sempre pela primeira referência, tá bom? Então, no nosso caso, ó, a primeira referência, a primeira célula desse bloco está na coluna Y, na linha 13. Então, mesmo que eu clique nesse intervalo inteiro, nesse bloco mesclado, olha só a primeira referência aqui, ó, o endereço desse intervalo, desse bloco, vai ser a coluninha Y na linha 13, tá bom? Fica uma dica aí que às vezes o pessoal se perde com isso. Enfim, nesse bloco,
eu tenho condição de digitar um texto maior, justamente porque tenho mais espaço. Enter. Olha o que acontece. Quando eu digitei meu texto, ele não coube aqui, né? O que pode ser um problema. Mas, quando você se deparar com essa situação aqui de que o texto não coube, existe um recurso que vai salvar teu trabalho. Olha só, quebrar texto automaticamente. Esse quebrar texto, gente, ele vai garantir a quebra de texto nos espaços, né? E vai tentar moldar o seu texto à largura da tua coluna, da tua célula ou do bloco que você mesclou, como é o meu caso aqui. Então, se eu clicar nesse intervalo e mandar quebrar o texto, olha o que acontece. Ó. 1, 2, 3 e cliquei. Olha que bacana. O Excel tentou ajustar. É claro, no meu contexto aqui, ó, ainda não coube, tem mais texto. Então eu tenho duas formas de ajustar isso. A primeira é trabalhando o meu texto, o tamanho do texto, né, o tamanho da fonte, ou simplesmente aumentando um pouquinho mais ó, a minha altura dessa linha. Desse jeito, meu texto vai ficar todo contido aqui de forma bem mais apresentável. Tudo bem? Basicamente, gente, formatar o texto é isso, tá? É mudar a configuração da fonte, do tamanho, se eu quero negrito, itálico e até o sublinhado, inclusive o sublinhado duplo, né, gente? As pessoas às vezes não sabem, mas olha só, eu tenho sublinhado duplo aqui, ó, duas risquinhas embaixo do meu texto. Da mesma forma que a borda, existe uma série de opções aqui ligadas à borda, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou pegar uma célula e vou aplicar todas as bordas. Isso a gente já conhece, né? Existem alguns padrões pré-definidos, ó. Borda inferior, deixa eu colocar do lado aqui. Borda inferior, ou seja, somente o risquinho da parte de baixo da célula. Eu tenho a borda nas laterais, ó, esquerda, direita, borda superior. Tem a borda espessa, que ela é mais grossa, tá vendo? Eu tenho uma série de bordas interessantes aqui. E se não for o suficiente, você ainda tem o item mais bordas. Olha só. O item mais bordas, ele é bacana porque você consegue combinar uma série de recursos aqui. Por exemplo, percebem que eu tenho aqui ó, a opção de contorno? Isso quer dizer que se eu clicar no contorno, olha só o Excel demonstrando aqui, a minha célula inteira vai ser delimitada pelas bordas. E eu tenho estilos diferentes. Ó. Então, se eu pegar aqui o tracejado e clicar no contorno, olha como vai ficar minha célula. Vou até dar OK. Olha como ficou minha célula. Com um contorno, com bordas tracejadas, né? E se eu for explorar esse recurso, olha que interessante. Vou continuar em uma só. Eu vou ter a possibilidade de escolher a borda e definir até aonde eu quero que o recurso seja aplicado. Isso me garante flexibilidade para definir exatamente como que eu quero a borda da minha célula. Dá para fazer um monte de coisa, gente. Dá para eu mudar inclusive a cor da borda. Olha só, vou colocar uma borda verde. Vocês vão perceber bem que eu sou do interior aqui de São Paulo, né? Verde. Olha só. E se eu quiser do outro lado uma borda lilás, roxo, não sei que cor que é essa. Olha só. Dá para fazer? Dá para fazer, gente. Mas eu não recomendo que lá na empresa você faça isso, né? Vai virar carnaval, não sei se vai ser bem aceito. Inclusive, o Excel ainda tem essas duas bordas aqui, que elas são cortes transversais. Olha o que acontece, ó. Corte transversal aqui. Deixa eu mudar a cor. E um corte aqui. É engraçado pensar em borda no meio, né? Mas é isso mesmo. O Excel permite que eu coloque uma borda transversal inclinada aqui no centro da minha célula. Para que serve isso, né? De repente você se pergunta. Não sei se tem tanta aplicação mesmo, gente, mas eu já vi e uso dessa forma. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma relação de gastos por meses, né? Então eu vou ter os meus gastos, e aqui os meses, janeiro, fevereiro, e assim por diante, tá? Gastos. Percebam que se eu fosse fazer realmente uma tabela aqui, eu teria uma célula meio que morta, né? Porque os gastos viriam aqui na frente, né? Então, nessa célula a gente costuma aplicar a borda.
e aí o resultado seria este, tá? Vocês perceberam? Eu não cliquei aqui nos atalhos da borda transversal, eu cliquei aqui no meio mesmo, ó. Clicando no desenho da célula, eu já consigo efetivar qual é a borda que eu quero aplicar. Olha só, com um X no meio. Bacana, né? Tem bastante coisa legal que dá para fazer aqui. Recurso de formatação, né? O Excel é muito rico em recursos de formatação. Vocês vão perceber mais para frente que eu consigo fazer uma série de coisas bem bacanas utilizando cores, indicadores, formatações e até a formatação condicional, né, que varia de acordo com uma condição que você estabelece, bem bacana, mas a gente fala isso daqui a pouco. Tudo bem até aqui, pessoal? Olha só, nós definimos, colocamos conteúdo, entendemos a relação linha-coluna, aprendemos a editar o texto, colocamos borda, pintamos a célula, aprendemos a fazer a seleção não sequencial, né? Lembra que eu falei que eu ia dar um exemplo? Imagina que por algum motivo eu quero aplicar recursos nessa seleção. Então, nessa seleção, eu vou aplicar todas as bordas e uma cor diferente. Olha só o resultado. O Excel pintou, ou seja, aplicou a formatação que eu defini apenas nas células que estavam selecionadas. Tá bom? Então isso é uma máxima, gente. Quero formatar? Primeiro seleciona. Tá bom? E para finalizar esse primeiro contato, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Olha só. Até a versão 2010 do Excel, ele vinha, quando você abria um arquivo novo, ele vinha por padrão com 3 planilhinhas disponíveis para você, tá? Plan 1, Plan 2 e Plan 3. A partir dessa versão 2013, perdão, ele está vindo apenas com uma planilha, tá? E se eu quiser inserir outras planilhas? Não tem muito desafio, tá, gente? Tem um botãozinho aqui escrito, com o sinalzinho de mais. Se você clicar nele, a nova planilha é inserida para você e você vai ter todas as mesmas opções, todos os recursos, a mesma quantidade de células disponível em cada uma das planilhas, tá bom? Uma planilha nova, ela possui algumas coisas interessantes. Eu posso renomear minha planilha. Olha só, imagina que eu dê 2 cliques aqui na Plan 1 e vou chamar essa planilha de clientes. Ó, desta forma, eu já caracterizo, eu já indico qual é o conteúdo ou sobre o que eu vou trabalhar nessa primeira planilha, tá bom? Muito útil, recomendo que você dê nome para a planilha. Da mesma forma que dá nome, eu também posso, ó, botãozinho direito em cima do nome da planilha, mudar a cor da guia. Para que mudar a cor da guia? Para identificação, pessoal, mais rápido. Às vezes eu não vou ler, ou o nome é grande, ou enfim, eu estou acostumado, a identificação visual é mais rápida, né? Então, se eu colocar aqui uma cor amarela, uma cor lilás, olha só. Olha só que quase não dá para ver, né? Na verdade, pessoal, essa cor aqui, ela fica mais nítida quando você está em outra planilha. Olha só. Ah, agora ficou bem amarelo, tá vendo? Então, se você quiser criar uma planilha aí com cada assunto identificado com uma cor, com certeza você vai ser bastante produtivo com esse recurso aqui, tá bom? Nessa primeira aula, se você observar, nós vamos trabalhar um arquivo principal e nesse arquivo eu tenho 5 planilhas, cada uma com um nome. E essa primeira é a nossa primeira aula, tá bom? Outra coisa que é importante é salvar o trabalho. Salvar o trabalho não tem mistério algum, tá bom, gente? Você pode clicar aqui no atalho do disquete ou clicar no arquivo. A primeira vez que você for salvar a planilha, vai abrir essa caixinha para você. Você vai clicar no salvar. Por padrão agora o pacote Office, ele tenta te levar a salvar alguma coisa no OneDrive. O OneDrive é uma página, tá, nos servidores da Microsoft, na nuvem, tá bom? Mas eu recomendo que você clique aqui no seu computador e escolha exatamente onde você quer salvar. Lembrando que você vai definir um nome, deixa eu colocar aqui, eu vou até trocar a minha, só para dar o exemplo. Ó. Primeira aula. Escolhe o CD, perdão, gente, escolhe a pasta que você vai salvar e clique em salvar. Pronto, teu trabalho está permanentemente salvo. Agora, sempre que você fizer alguma alteração, você não precisa se preocupar em fazer tudo de novo. É só vir aqui no disquete, clicou, pronto. Essa alteração já está salva.
Outra coisa, percebam que quando você coloca o mouse aqui em cima do disquete, aparece uma combinação de letras, né, de teclas, o Ctrl e o B. Isso quer dizer que se você não quiser vir até aqui em cima salvar ou no arquivo e salvar, você pode simplesmente apertar o Ctrl B. Isso já garante o salvamento da sua planilha. E uma coisa que muita gente me pergunta, hein? Se eu tiver um arquivo com várias planilhas, como é este caso aqui, eu tenho que salvar uma para cada vez? Eu tenho que fazer um salvamento para cada planilha? Não, gente, não. Se você salvar essa planilha, todas as demais são salvas. Ou seja, você está salvando o arquivo e todo o conteúdo que faz parte desse arquivo, independente de quantas planilhas tenham, vai ser salvo também. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso primeiro contato com o Excel. Eu espero que tenha sido tranquilo para você. E daqui a pouco a gente continua aqui na nossa planilha de identificação. Beleza, pessoal? Até mais, hein?